Ah, Ok. tá legal. Tá dando certo. Tá indo? Ele foi agora, bonitinho? Olá, Neide, boa noite. Desculpa, não falei. Gente, eu baixei aqui. É que está fechado o teu microfone, Neide, está fechado. Ah, voltou a fechar. Tava... Fechou. Tudo bom? Tudo, querida. E você, tudo bem? Tudo bem. Então Tudo tá bem. ótimo. Então tá bom. É que eu estou fechando aqui, que às vezes faz um barulho aqui na rua, passa caminhão, motocicleta, então eu fecho o som Deu agora tudo certo, hein, Cidinho? para poder a gente conversar. Passei no teste? Passou agora a aula 2, tá certo. Passou nota 10. Opa! Teve gente que foi lá e fez um comentário muito bacana, né? O Nelson me mandou. Foi bem legal. Comentário não, ele fez uma carta, né? Que É um legal. texto longo, assim, mas foi bem bacana. Olha, ele fez um texto enorme. Eu botei Mas pra ela merece, ela merece. Gostou da professora? Nossa, merece um caderno inteiro. Ah, tá apaixonado. Caderno Né? inteiro. Mas é uma mulher, né? Acho que assim, acho que Foi muito Já legal. somos 12. Fantástico. Mas um chegou 12. eba. Chegou 12. Mais duas pessoas. olá, Glenda. 12. Boa noite. Tudo bem? Chegando. Olá, Glenda. Tudo bom, governadora? 12. Pronto, eu já limpei a memória aqui da O pessoal gravação. está chegando. O pessoal está chegando. Agora tem bastante espaço, Nelson? Não é que... Ele é 5 GB. Ele é 5 GB. Aí eu ia gravando. Eu cheguei a ter 100 GB. Aí eles falaram para mim, você passou do limite. Toda vez, você passou do limite. Chegou, boa sorte. Boa sorte. Acho que eles encheram para... bastante. Eles encheram as paciências comigo. Boa aí sorte. pegou e cortou. Falou assim, Chegou, boa esse sorte. aqui é só para você ficar com menos de 5, senão nós vamos excluir tudo. Aí eu tive que trabalhar, meu. Ixi. Beatriz, E professora, boa demora, noite. né? Sabe que eu compro, Demora, Nelson? vai Eu baixando, compro demora. pelo Boa noite, Google e é baratinho, viu? Eu pago acho que R$6, R$6,90. Quem baixou fez uma sacanagem aí, a Microsoft. Você tinha o Outlook, o Hotmail, era até 20 GB. Aí eles pegaram, o meu estava sempre no tampo, né? Sempre com 96, 97. É a mesma coisa, 97. também. Aí o que eles fizeram? Baixou para 5. Falou, agora a partir de agora 5, você está com 12 a mais, você se vira. Aí eu fiz o quê? Eu assinei, vou pagar R$12 por mês para 100 GB. Então, eu pago R$6,90 mas é o Gmail, né? Eu pago R$6,90 pela Google. Aí eu tenho o Google Drive, inclui tudo, né? O Google Drive, certo. o Gmail. Poxa vida, bom. Eu vou ver também do Google Drive, vou ver isso, qualquer coisa. Da Google, R$6,90 eu pago por mês. Quer dizer, um pouquinho. Falta mais 5 minutinhos, viu, pessoal, para a gente começar. Boa noite, Neide, Brilho. Boa noite a todos. Boa noite, Neide. Oi, noite. oi, Mônica. Oi, governador José, boa sorte. Boa sorte. Oi, Neide. Tudo bem? Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem. Sônia. Boa noite, Sônia. Daqui, vocês vão Boa ver noite, governador. Boa noite. tudo que eu fizer aqui, vocês vão me acompanhar. Tudo que eu estiver mexendo aqui, eu pus na tela. Então, o que eu mexer é que vocês vão ver. Aqui, pessoal, é os inscritos, ó. Tá vendo os inscritos? Sim. Azulzinho, estava aqui na sala do Zoom ano passado. Amarelinho, estava no Facebook. Azulzinho, falou que ia assistir. Só que tem vários que assistiram já. Tá? Aqui, ó. E hoje, vamos pôr que cor que vocês querem que ponha aqui, ó. Esse Nelson é um número. Vamos pôr verdinho aqui, ó. Verdinho, assim, ó. Aí, Tinha que inscrever de novo? Não, né? Só Não, uma vez. não. Só o Não. primeiro, né? Tá. Ó, Não, eu tô vendo meu Nelson nome tá ali. aqui. A Maria Aparecida tá aqui, ó. Tá vendo? A Odete chegou? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, governador. O vovô da Maria Boa noite, Cecília. Doutor Geraldo Leite A e Sandra demais. está aí também. A maior, né? A Sandra Maior? Conferencista. Estava na Soninha. estrada até agora, acabei de chegar. Tô vendo aqui, tô vendo. Virou primeiro, não? O Wilson tá aqui, ó. O Rui, a Maria Vitória, tá vendo? É assim que eu faço. Eu vou dando uma olhada e vou acertando aqui, ó.
Aí, quando está difícil... Dá um presente. Eu dou um Ctrl F, ó, e põe aqui, ó, boa sorte. Aí eu venho aqui e ponho boa sorte. Aí, ó, aí eu mando o boa sorte não fez inscrição. O boa sorte não fez inscrição! 16, 17. Ah, boa sorte, te peguei, hein? Ah, boa sorte. Casal Boa Sorte não se inscreveu ainda. Mas depois se inscreve, não esquenta não. Eu me inscrevi. Não escreveu, eu vou te escrever. Você e o Astor eu escrevo, pode deixar. Ô, Nelson, você pulou meu nome, Nelson. Ô, Nelson, eu sou guarda-costas de Geraldo Leite. Se você não me inscrever também, como é que eu vou fazer? Então tá escrito. Não, né? Beleza. Ó, mais 2 minutinhos a gente começa, tá? Então, boa noite a todos. Vocês viram, né? Ali é o nosso controle. Nós estamos com... Ali tem 52 inscritos. E tem mais 2, que é o Geraldo e o Astor, e mais o casal Boa Sorte, que eu vou escrever também. Já foi para 56, tá bom? E lembrando que quem ainda não se inscreveu, quiser se inscrever, é só se inscrever e pode acompanhar aqui na sala, ou no Facebook, ou assistir a gravação. Vocês repararam que eu divulguei o convite da aula 2 com a gravação da aula 1, link, tanto no Facebook como no YouTube. Agradecer a Sônia Franco, que fez a gravação para nós, e ela me passou pelo Google Drive, e aí nós pusemos no YouTube, né? Sabe por quê, pessoal? Tinha um aluno que falava o seguinte: eu não entro no Zoom porque rouba as informações. Eu falei, mas passa no Facebook. Eu não entro no Facebook porque rouba as informações. Eu falei, você tem YouTube? YouTube é bom. Aí eu peguei e comecei a pôr no YouTube por causa do aluno. Sério, ele é jornalista, eu esqueci o nome dele. Bom, deve saber, né? Gente, aonde que não rouba informação, né? Assim, não tem como. A inteligência artificial está aí, né? Porque ela pega tudo, lembra? Que a gente não rouba, viu? Só no TikTok. Lá... Ai, Jesus. O TikTok estão proibindo em tudo quanto é lugar aí, ó. Os governantes estão proibindo o TikTok. Por causa disso. Nelson, por favor, você está lembrado que hoje é aniversário de Porreres? 19 de abril de 1868. Eu já cumprimentei ele. O que tem para prestar homenagem? Tem algum hino do Rotary, alguma coisa assim? Você houve tempo de você ver isso? Ou você não teve tempo e tal? Não, nós podemos cantar depois o parabéns lá com os dedinhos, né? Tá certo. Ou qualquer coisa, manda João Evangelista fazer também um registro, viu? O João Evangelista fazer um registro do Porreres. Primeiro registro já está feito. Ó. Muito bem. Então, ó, muito bem lembrado, né? Em memória, você sempre será um presente para o mundo. Feliz aniversário, Paul R. Quem fez isso aqui, pessoal? Foi o Rotary Clube de Feira de Santana Subaí que fez essa homenagem para ele, a nossa companheira Janete, o Emerson, né? Coincidente, viu, pessoal? Não sabia que era do Clube dele, não. Eu peguei a primeira publicação que teve no grupo do Corujão, tá? Mas está aqui feito, ó. Está bonito isso. Né, pelo governador Boa Sorte, a homenagem ao nosso idealizador, né? Criador, né? Boa noite, queridos companheiros. Boa noite. Boa noite. Ô, Nelson, peça ao governador João Evangelista para fazer um registro, que o João foi muito amigo de Porreres, viu? Nós somos amigos ainda. Não, governador João. 2 minutinhos. Amizade não acaba, né, João? Oi? Amizade não acaba. Para você fazer homenagem. Amizade não acaba. É isso aí. Amizade não acaba. Não. Sim. Eita. Muito bom. A gente faz o final, tá? Tá bom. Beleza. Muito obrigado, Nelson. Beleza, joia. Companheiros, vamos começar, né? Já estamos 18 companheiros na sala, né? Participantes na sala, tem mais o pessoal que vai pelo Facebook. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais em uma aula, né, da ABROL Nacional, parceria da ABROL Nacional com a turma do Corujão, que é Fatos e Fotos, né? Na memória familiar. Então, eu deixei já pronto aqui o convite para a gente poder colocar, né? Mini curso Fatos e Fotos na Memória Familiar. A palestrante é a professora, né? Nossa professora e companheira Beatriz Azevedo de Castro, especialista em memória familiar e memória
né, na maturidade. Criadora da metodologia de compartilhamento de vivências. Ela é do Rotary Clube Guaratinguetá, Terra das Garças, São Paulo, Distrito 4.571. Também a gente dá boas-vindas à irmã dela, né, a Maria Inês, também, que já está na sala aí, acompanhando. E vocês viram que aqui é a aula 2, que é o dia 19. E nós temos a aula 3, que será no dia 26. As aulas, previsão das 19 às 20 horas, e depois das 20 às 21, né? A gente tem aí troca de ideias, bate-papo, esclarecimento e tira dúvidas, ok? Então, nós colocamos para hoje, nós também fizemos um plano de fundo para a data de hoje. Então, está no grupo do Corujão. Quem quiser utilizar o plano de fundo, é o mesmo plano de fundo, somente mudou aqui, né? Nós mudamos aqui, ó, aula 2, registrada a aula 2, tá? Mas fique à vontade, quiser usar o anterior também, aula 1, sem problema nenhum, tá, ok? Como vocês sabem, essa aula pode ser acompanhada aqui pelo Zoom, pode ser acompanhada pelo Facebook e também pode ser feita através de assistir às gravações. O que é importante é vocês me informar para que eu possa colocar a frequência, né, de vocês aí. E a gente vai, no grupo, a gente vai acertando esses detalhinhos. Lembrando, pessoal, que todos que estão inscritos no curso já foram adicionados no grupo. Então, aqui, para vocês terem uma noção, essa é a relação dos inscritos. Tá? Ó. Então, aqui nós temos aqui o nome, né? O nome, o clube, se for rotariano, o distrito, né? O cargo. Então, girando, ó, tá? Eu vou colocar a frequência nessa coluna aqui, onde eu comecei a colocar verde, é quem está na sala. Depois eu vou olhar todos vocês e vou registrar aqui na sala e no Facebook. Tá? Então, por favor, deixe o nome de vocês. Quem não tiver com o nome, acerta o nome e renomeia para que eu possa fazer o controle certinho, né? Para registrar a presença de vocês, tá bom? Então, eu convido nesse momento... Então, eu dou boas-vindas a todos vocês aqui na sala, os que vão chegar daqui a pouco e os que também vão acompanhar pelo Facebook. E, para nós, da Corujão, é uma grande honra essa parceria com a Brol Nacional, que foi, né, feita através, né, do meio de campo com a Cidinha, né? A Cidinha que teve a ideia, trouxe essa sugestão, e a partir dessa ideia e sugestão, fizemos uma parceria, já está aí no 4º curso, né, parceria, né? Maravilhoso aí, fantástico. E vamos já preparar para o próximo mês já, tá? A gente vai preparar com antecedência o convite para não ficar igual esse em cima da véspera, né? Convido o presidente da Brol Nacional, o Geraldo Leite, para fazer a abertura oficial desta segunda aula do minicurso. Meus queridos companheiros, especialmente Nelson, coordenador da turma do Corujão, responsável pelo êxito desse empreendimento, denominado minicursos da Brol e do Corujão. É com imensa alegria que nós abrimos as portas da Brol para receber Beatriz Azevedo, que proferirá hoje mais uma aula do minicurso Fatos e Fotos da Memória Familiar. Temos certeza que será uma noite memorável, como memorável foi a noite anterior da primeira aula. Parabéns a Nelson, parabéns antecipados a Beatriz, parabéns a Cidinho, parabéns a Boa Sorte e a todos os companheiros presentes. Obrigado, Nelson. E como a gente começa sempre, pessoal, vamos para o hino da Brol. Eu não consegui ainda pôr a letra no hino, tá? Mas vamos ensaiar aí, tá? O Geraldo me passou a letra, mas a minha ideia é colocar a letra junto com o vídeo, né? Aí você vai cantando já aparecendo a letra embaixo. Vamos organizar. Às vezes aí, mas vamos ouvir o hino aqui, tá bom? Compartilhar um momentinho. Somos Academia Brasileira Rotária de Letras, quanta honraria. Somos dinâmicos e otimistas, fomentamos companheirismo
companheirismo e cidadania. Somos operários das letras, guardiões da paz e da memória, grandes rotarianos que nos honraram com suas glórias e histórias. Somos motivadores do presente, semeadores do futuro que produz, seguindo a luz do estatuto que nos inspira e conduz. Somos a Pro Brasil, com respeito, fraternidade, cumplicidade e harmonia. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Viva Brol! Viva Brol! E agora, dando sequência, né? Passar a palavra à professora Beatriz Azevedo. A tribuna é sua. Você tem 1 hora, até as 20h20 para a apresentação. Depois, o restante do tempo para debate. Fique à vontade, Beatriz. Beatriz. Tá liberado o microfone, não tá? Tá, Nelson. Oi. Estou entrando de novo. Teve um problema de luz aqui no prédio. Sorry. Legal. Pronto, estou de volta. Ótimo. Você já está de confitriã, tá? Tá, muito obrigada. Boa noite a todos. Me desculpe. Só um minutinho. Para não dar microfonia. Pronto. Olá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Vocês estão me vendo? Minha câmera. Opa, de volta. Opa! Deu uma piscada que apagou tudo, porque meu computador não estava ligado na tomada. Eita, nós. Paciência. Agora está tudo ligado. Agora não teremos mais problema. Bom, enfim, eu quero agradecer a oportunidade de novo de estar aqui. Agradeço o convite que Geraldo Leite me fez, em nome da Brol, ao Nelson por todo o seu apoio, e nós vamos continuar falando de novo de memória familiar. Opa, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês a tela, lembrar um pouquinho do que a gente falou Eu estou desabilitada? Está falando que eu estou desabilitada para participar, para compartilhar? Nelson? Pronto, tá, já está aí. Está de confitriã. Ok, eba. Pronto, vamos nós. Vamos lá. Vocês estão vendo já? Ainda não? Ainda não. Tá no caminho. Está lendo. Está lendo. Tá. Se ninguém roubar a imagem, aí lá vai. Beleza. Aí, já está perfeito. Então, tá bom. Então, lembrando que nós estamos falando de fatos e fotos na memória familiar e sobre as histórias que as futuras gerações vão contar sobre nós. Um resumo da aula 1, lembrando que ela é profundamente ligada aos saberes, né, que eram transmitidos de geração para geração nos encontros de família, almoço, aniversário, finais de semana, batizado. Nós estamos sempre conversando nossas histórias. E aí, entrelaçadas nas histórias, estão os valores da família. Isso se perdeu muito hoje em dia, infelizmente, né? Lembrando que o nosso conceito de história e memória, a gente compartilha a mesma ideia que Hobsbawm, que história está registrada em um documento e memória é o significado desse documento guardado na memória de um indivíduo. Só lembrando algumas coisas que nós falamos na aula passada,
nas palavras do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, a inteligência artificial está esculpindo a nossa mente. Como se comportar, como se mostrar para o mundo, como se relacionar. O Tristan Harris, que é um ex-cientista da computação do Google, diz: se você puder sair das redes, saia. É difícil, né? Mas algumas coisas que nós vimos, a questão da importância de retomarmos o sentido das cerimônias, de celebrar, comemorar datas marcantes com reverência. Retomar o nosso contato com o sagrado, que nos humaniza, e nos distanciar do sagrado, aqui entre aspas, né, que seria a inteligência artificial, que nos robotiza. Nós vimos que uma avassaladora absorção de valores externos atinge a comunicação de massa. Então, a pergunta que fica é: que valores... Nesse sentido, a memória familiar vai ser de grande valia na reconstrução material e simbólica da cultura da família brasileira, porque nós estamos perdendo os nossos valores, né? Só se escuta os valores externos. E uma coisa muito boa é que os valores estão voltando, inclusive no Brasil. Isso é uma coisa bem bacana. E lembrando que memória é aquele fio condutor que, a qualquer momento que ele é evocado, ele traz o que está guardado na nossa memória. Nós temos os guardadores da memória familiar, lembra? Os guardiões são aqueles que guardam as fotografias, vídeos dos objetos das gerações mais antigas, porque eles entendem o valor afetivo e cultural que tem esses objetos. O arqueólogo é aquele curioso que está sempre procurando por parentes, buscando informações, perguntando para muita gente. O tutor é aquela pessoa que foi designada pelo grupo familiar para tomar conta. Então, quando um parente vai arrumar as coisas e fala: fulano guarda, acha lá um álbum, né? Fulano guarda. Ou quando falece alguém, manda para fulano que fulano vai guardar. Cores de memória. Aí vamos começar hoje o nosso caminho por mais um pouco de história. E quem foram os guardadores das nossas primeiras memórias? As paredes, né, onde que existia a arte rupestre da era paleolítica. Elas parecem representar rituais, né, de caça e dança. Mas, na verdade, são memórias escritas. A gente não sabe o que as pessoas pensaram na hora que fizeram esses desenhos, porque a gente não tem nenhuma memória sobre isso, né? Então, não só sobre rituais, mas também sobre o cotidiano, né? O que as pessoas faziam, cuidavam dos animais, pescavam. Então, aqui existem imagens que falam do cotidiano, né? Cotidiano, do latim cotidianus, cotidianus, significa todos os dias. E, então, desde esses primeiros registros, eram coisas que pareciam marcantes aquelas pessoas. E o que nós queremos fazer hoje em dia? Porque a gente, pensando no que, né, qual será que foi o pensamento deles na hora que eles fizeram essas marcas ou essas imagens nas cavernas, né? Será que eles imaginaram que elas iam sobreviver e a gente ia conseguir entender a mensagem que eles queriam nos passar? A gente não sabe, porque a gente não tem nada disso, né? O que acontece hoje em dia é que, desde que nós começamos a ter a fotografia, cuja palavra é originária do grego, phos, luz, e grafes é o estilo, pixel, grafê, né, a desenho. Então, fotografia seria desenhar com luz e contraste. As primeiras experiências datam de 350 a.C., não sei se vocês sabiam disso. Químicos e alquimistas testavam ter a fotografia. E desde a invenção da fotografia, a humanidade passou a registrar suas cerimônias com imagens das máquinas, né? Elas foram as precursoras do cinema, da televisão e das mídias sociais, com certeza, né? As imagens preservam momentos que vivemos há muito tempo e que nos permite passá-lo para as próximas gerações. Serem evocadas, né, quando a gente vê uma imagem, então a gente evoca a nossa memória para trazer, né, o que aquela foto tem de representatividade, de significado. E aí ela traz detalhes da vida que algumas coisas a gente só com o tempo
conseguiu valorizar. Às vezes a gente olha a foto e fala, nossa, estou feia aqui. Mas a gente se esquece do momento importante que for ter aquilo. Porque nós vivemos muitos momentos que não temos nenhum registro, nem bonito nem feio, nem com uma roupa que é assim ou que era assada. A gente faz muita crítica quando vê foto antiga, né? Em geral. Uma coisa que me preocupa um pouco é essa questão da selfie, né? Que é o ato de tirar fotos de si mesmo. O que a gente percebe é que as pessoas pararam de prestar atenção nos lugares. Para elas parece ser mais importante mostrar que ela está ali, né? Naquele lugar. Então, ela realmente não olha no entorno, não aproveita o lugar que ela está. Ela tem só uma preocupação de tirar foto dela mesma ali naquele lugar, não é? Olha essa foto, lá na torre de televisão em Tartu, na Estônia, né? Saiu uma reportagem no El País, que o Orion Grell escreveu em outubro de 2021, há 2 anos atrás. Ele trouxe um estudo do I.O., que é Input Output, que na compulsão por fotos de si mesmo, morre uma pessoa por semana. Então, assim, é uma coisa enlouquecida, né? As pessoas vão para lugares, olha só onde esse rapaz está aqui, sem segurar em nada, né? Está só se equilibrando para tirar a foto e a máquina, né? O celular está aqui grudado nesse pau comprido aqui. E aí se perde ele mesmo. O que eu pergunto é assim, será que ele não vai lembrar dessa imagem? Ele precisa se colocar na foto para que as pessoas vejam que ele viu, né? Uma coisa meio enlouquecida mesmo. Então, assim, como nós armazenamos nossas memórias, né? Se as pessoas têm essa preocupação de tirar selfie nos lugares. Nós sabemos que, além dos registros físicos, nós temos muita informação na nossa memória. Família, lugares, cheiros, né? Cores, sabores e olhares. Mas em que lugar do cérebro ficam guardadas as nossas memórias? Nas nuvens, como a Sônia falou outro dia, trouxe aqui uma imagem só para a gente pensar e brincar um pouquinho, né? Um monte de máquinas aqui que guardam. E, assim, segurança 100%, eu acho que não existe nada mais hoje em dia. Mas existe uma série de programas oferecendo, dizendo que tem o controle de tudo, mas que a gente não sabe. E como é que nós guardamos memórias? Como é que nós memorizamos? A gente coloca tudo no nosso cérebro, mas aonde do nosso cérebro ficam essas memórias? Os estudos mostram que não existe um lugar único no cérebro para captar e manter as nossas memórias, porque ele pode só captar e se ele não mantiver, a gente vai acabar perdendo, né? Então, há mais de 100 anos se estuda a memória, como ela é guardada e mantida no nosso cérebro. Porque desde que a gente nasce, a gente começa esse processo de memorização, recebendo muitas informações sobre nós, né? Porque quando a gente está crescendo, você está aprendendo como você é, do que você gosta, né? A sua maneira de ser, e sobre o mundo que nos rodeia. Então, o dia todo, o tempo todo que nós estamos acordados, nós estamos recebendo informação. A gente diz que desde que nasceu, mas algumas pessoas dizem que a gente tem memórias lá do útero da mãe. Eu não sei, não me lembro de nada. Então, assim, diferentes áreas do cérebro, elas armazenam e formam diferentes tipos de memória. E pode acontecer diferentes processos em cada uma delas. Existe a memória de curta duração, que pode durar segundos ou horas, enquanto você precisa estar lembrando de alguma coisa, né? Que pode ser o nome de uma loja, numa rua que você esteja andando, o nome de um doce que você gosta e vai comprar. Tem a memória de longa duração, que duram anos, e elas podem ser recuperadas, porque você faz a evocação, ela vai trazer. Então, dados sobre você, seu organismo, como é que ele funciona, momentos importantes, como o nascimento de filho. E tem a memória de trabalho, que são informações específicas para você fazer alguma coisa. Você precisa falar com alguém, então, um número de telefone, um aplicativo de contas ou de texto. Então, alguma coisa que vai ser útil naquele momento para você fazer alguma coisa, né? Executar uma tarefa. E nós temos a memória sensorial, que são as informações que nós recebemos através dos nossos sentidos. Visual, auditivo, gustativo, olfativo e tátil. Trouxe aqui o Aristóteles, vocês sabem, eu gosto de trazer os pensadores para a gente estar dando uma olhada como é que eles imagina a questão da memória, são estudiosos da memória, né?
O Aristóteles distinguia mnemene, que é a memória propriamente dita, ou seja, a faculdade de conservar, né, armazenar e conservar o que nós já vivenciamos, e mamnese, que é a faculdade de invocar voluntariamente o passado, então eu vou me lembrar, né? Essas questões estão relacionadas com coisas fundamentais dos nossos estados psíquicos, com o nosso conhecimento e a nossa percepção de identidade pessoal. O Hermann desculpa aí, pessoal. Ebbinghaus foi um filósofo, né? Ele recebeu um título de doutor com 23 anos, numa coisa muito bacana. Ele iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória. E ele fez enunciados sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tipos de duração. Freud é um neurologista e um psiquiatra austríaco, estudou a anatomia e a histologia do cérebro humano, de uma memória permanente, né, com lembranças fragmentadas. Mas ele dizia que o reconhecimento dessas memórias não era uma simples comparação do que você tinha na mente com o que você estava olhando naquele momento. Alguns autores que falam sobre esses estudos de Freud dizem que ele representava a memória de dois tipos. A simbólica, que era a rememoração, e a memória propriamente dita, que está no nosso inconsciente. O Ivan Izquierdo, que é um médico cientista argentino brasileiro, ele é o pioneiro da neurobiologia da memória e do... Muito bacana sobre isso. A aquisição de informação, a conservação e a eventual evocação, né? Você trazer isso para ele é a memória. Ele diz que uma aquisição proveniente de fora ou de dentro do indivíduo considera não só o cérebro, porque tem uma série de sentidos sensoriais que nós temos que também vai fazer parte da memória, né? Quando nós vemos um objeto, se nós tocarmos, a gente vai ter uma sensação que talvez nos traga outra memória. Então, a gente sente o cheiro de alguma coisa que também traz memórias, né, já vivenciadas. E o que torna fatos e fotos memoráveis? Ana Beatriz Barbosa é uma psiquiatra atual, né, palestrante, e ela também é escritora. Ela também tem muitos estudos sobre o funcionamento do cérebro. Ela diz que o nosso cérebro ainda é primitivo e grava todas as coisas ruins com muita intensidade, porque isso vai deixar o nosso cérebro em estado de alerta se houver alguma coisa semelhante ou igual que aconteceu, para ele saber como ele vai agir. Já no caso das coisas boas, o cérebro fala assim, isso aí não vai dar nada, eu não preciso, então, guardar isso, né? Porque se é uma coisa boa, se acontecer de novo, eu só vou achar bom, eu não vou precisar estar nesse estado de alerta de ter que fazer alguma coisa. Então, para que a memória se torne uma memória de longa duração, ela tem que ser repetida muitas vezes. Quanto mais repetimos, mais ela fica guardada no nosso cérebro, né, na nossa memória. Isso também é por isso que a gente fala muito nessa questão de que as histórias das famílias precisam, né, ser contadas muitas vezes, né? A memória familiar é formada pelas histórias dos familiares, que trazem da memória deles os valores da família. Eles são entrelaçados nas histórias. Essas histórias juntas formam a história da família e fortalecem o legado de valores da família. Então, quando repetidas muitas vezes, não são esquecidas. Aqui o Nelson, para fazer está declamando um texto da... Ai, meu Deus, sorry. Quando eu era pequeno. Deixa eu só voltar aqui, da Adélia Prado. O que a memória ama, fica eterno. Desculpa, vai agora. Ops, deixa eu voltar lá. Sorry. Eita. Me desculpem. Aqui agora vamos.
O dedinho clicou onde não devia. Quando eu era pequeno, eu não entendia o choro solto da minha mãe, às vezes assistia um filme, ouvia uma música, ler um livro. Vocês estão ouvindo? Eu não sabia. É que minha mãe não. Sim. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela. E que eu, a minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje eu me emociono diante das mesmas coisas, tocado pelos pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como um vento, a memória traz de volta o que realmente é, eternizando momentos. Crianças têm um tempo a seu favor, e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia é só uma melodia. Elas ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, nós envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente vai embora. Porém, para a memória, ainda somos jovens, somos atletas, somos aqueles amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão por perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidade criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredo, né? Eles estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí. Quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro lá, de repente, pá, toca uma música, ninguém nota. Mas aquela música que já fez parte de você em algum momento, foi o fundo musical de um amor, a trilha sonora de uma voz. E mesmo que se tenha passado anos, a sua memória afetiva não obedece à realidade, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo, lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm essa capacidade de se eternizar dentro da gente. Claro. É comum ver os amigos de juventude se reencontrando depois de anos, já adultos, às vezes até idosos, né? Voltando a se comportar como adolescentes, bobos, imaturos, falando merda e fazendo merda. Os encontros da turma são especiais por causa disso. Eles resgatam as pessoas que nós fomos. Garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis, debilóides que éramos há 20 ou 30 anos atrás. Nós descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses. A memória não permite, por exemplo, que sejamos adultos perto dos nossos pais. E nem eles percebem que crescemos. Nós vamos ser para sempre as crianças. Não importa se já tem 30, 40, 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, daquela porradaria dos irmãos, as histórias contadas nos jantares ou ao cair da noite, elas são recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso é tão difícil se despedir de um amor ou de alguém especial que, por algum motivo, deixou de fazer parte da nossa vida. Dizem que o tempo cura tudo, não é? Calma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid, mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Nós somos a soma de nossos afetos e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial, do mesmo modo que somos memórias vivas da vida de nossos filhos, de ex-amores, amigos, irmãos, e mesmo que o tempo nos leve daqui, nós vamos ser eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram.
Esse texto é da Adélia Prado, poetisa, queridíssima, e na semana que vem. Eu trouxe esse texto porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, da importância da memória. A memória afetiva, ela não acaba, não morre. Né? Uma das questões, nesses mais de 20 anos trabalhando com memória que nós atuamos, é que os laços familiares se fortalecem quando as pessoas conhecem a história da família, porque eles conhecem e se reconhecem nas histórias. Então, eles sentem um pertencimento. Eu faço parte dessa família. Né? Sócrates dizia que nenhum de nós só é tão bom quanto todos nós juntos, independente das brigas, das diferenças que hajam entre as pessoas. Pertencimento, do latim pertinere, que é ser propriedade de per, né? Que é completamente, mais tenere, que é possuir. Então, o pertencimento é uma crença comum, né, e subjetiva de alguns indivíduos de um grupo, né, que se identificam com esse grupo e com os símbolos que expressam os seus. O pertencimento leva os familiares a se permitir ter um novo olhar, tá? Porque quando você e eu digo que é um olhar de respeito da palavra que vem do latim respectus, que é um olhar de novo, é se permitir um novo olhar para a mesma pessoa ou a mesma situação. Você vai ouvir história de família, em geral já se passou bastante tempo e você já está diferente, você já tem um novo olhar para as coisas, então isso é possível, você ter esse novo olhar de respeito com as pessoas. Então, olhar de novo é perceber outras maneiras de vivenciar os relacionamentos, de parceria, generosidade, solidariedade, assim, todos os relacionamentos, né, que a gente tem numa família, partilha, compaixão, bondade, perdão, amor, diálogo, empatia, solicitude, enfim, né, tudo que a gente, todas as relações, todos os sentimentos que tem numa família. Você pode ser mais parceiro de um, ser mais solidário com o outro, mas você faz parte desse grupo. Eu gosto muito dessa imagem, desses dizeres que diz que, embora nada seja eterno, tudo o que cuidamos é com certeza. Tendência, né? Então, assim, se você cuida, as coisas duram mais, ela transcende, né? Transcendência, de origem da palavra latina transcendere, significa ultrapassar, romper limites, ir além. Importante conceito para a filosofia, pois está na gênese, na origem das nossas reflexões sobre o sentido da existência do ser humano, né? E do próprio mundo. Trouxe aqui o Marcelo Gleiser, que ele é um físico, um astrônomo, professor, escritor brasileiro. Ele faz estudos comparativos entre ciência e religião, para chegar ao grande ponto em comum entre essas duas questões, né? Ciência e religião. O nosso desejo de transcendência. Aqui uma pergunta para vocês. Bacana. Você acredita que é possível transcender, né? Você ter continuidade, né? Então não acabar a sua história por meio de seus desejos? Nós acreditamos que isso é possível. Porque na memória familiar vão estar as histórias que as futuras gerações vão contar sobre nós. Então, as nossas histórias, as histórias dos nossos avós vão nos que ele fala sobre a questão da transcendência, da nossa hereditariedade, do nosso legado familiar. A minha avó, todo domingo, fazia uns biscoitos especiais, só ela sabia fazer. Tinha aprendido a fazer esses biscoitos da mãe dela, e sabe lá quantas gerações atrás, na minha família, a gente tinha essa receita. Hoje em dia, quando eu tento fazer o biscoito, nunca fica tão bom quanto a minha avó, mas eu tento, eu estou fazendo com que ela fique viva. Existe um legado, uma herança, parte da vida da minha avó, que hoje fica presente quando eu tento fazer os biscoitos dela.
Nós, humanos, temos uma necessidade profunda de deixar um legado, de deixar uma herança, de uma forma de nos tornar imortais. Porque, afinal de contas, mesmo após a morte, nós permanecemos vivos enquanto as pessoas se lembram da gente. Seja a receita da minha avó, teoremas da matemática, teorias da física, poemas de amor, sinfonias, são modos da gente perpetuar a nossa existência. Não é à toa também que a gente coloca tanta importância nos nossos filhos. Eles são um legado genético da nossa existência. Sempre no filho você vai ter 50% da sua genética, de quem você é, ao nível biomolecular, passando de geração em geração. É verdade que essa memória genética vai sendo diluída pela metade a cada geração que passa. Um dos grandes enigmas, talvez uma das grandes angústias da vida humana, é justamente a gente saber que o nosso passar por esse planeta é limitado. Ficar por aqui, se não fisicamente, ao menos espiritualmente, ou na memória daqueles que nos seguem na vida. Eu acho que tem tudo a ver, né? Então, por isso essa importância da memória, para que fique, né? As nossas histórias fiquem para os nossos filhos darem continuidade ao que nós vivemos, ao que nós trabalhamos para melhorar esse mundo, porque todo mundo faz alguma coisa, né, para melhorar esse mundo. Então, isso precisa ir para frente, precisa transcender, isso precisa estar registrado, porque só a memória não vai ser capaz de guardar tudo. A gente acaba esquecendo, a memória vai embora, né, as pessoas falecem e a gente perde muita coisa. Ele falou na questão da hereditariedade, né, que é do grego genéticos, que é relativa à origem, que é capaz de gerar, de produzir. Hereditas, que é do latim, uma condição de estar apto a receber bens de um parente falecido. Hereditas, do latim, eris, que quer dizer herdeiro. Então, a hereditariedade é um patrimônio genético, que é transmitido por nossos pais biológicos. Ela envolve processos genéticos nessa transmissão de informações de um indivíduo para outro, por meio do DNA, né, que é o ácido nucleico. Por isso nos parecemos com nossos familiares. Isso aqui é uma imagem da Time, de 2015, que mostra essa questão da familiaridade, né, o quanto a gente é parecido e que às vezes a gente não percebe. Eu tenho 8 irmãos, um falecido, mas eu sou a mais morena dos meus irmãos. E é interessante que eu moro fora de Guará já faz um bom tempo, cada vez que eu volto a Guará, encontro alguém, as pessoas falam, nossa, você é irmã da Marinês, você é irmã da Lenice. Então, as pessoas nos acham muito, muito parecidas. E a gente mesmo não se acha tão parecida. Eu acho que isso acontece com todas as famílias, né? A gente não se acha tão igual, mas no fundo a gente é muito igual. Então, falando de família, família desde quando, né? Família vem do latim famulus, que é escravo doméstico. Então, nesse sentido, família é um conjunto de escravos pertencentes a um senhor. Acho que né, explica muita coisa. O Weiss, né, no dicionário, diz que a família é um núcleo social de pessoas que são unidas por laços afetivos, né, não só consanguíneos, mas laços afetivos, que, em geral, elas compartilham o mesmo espaço e mantêm uma relação solidária. Talvez Adão e Eva tenha sido a nossa primeira família, pelo menos eu acho que é o que a gente sabe sobre a nossa história. A primeira evidência de ter ocorrido uma cerimônia de casamento, 1350 a.C., lá na Mesopotâmia. Essa data, 2350, é variável, tem muitos... Eu encontrei mais outras 4 datas diferentes dessa, então eu acabei deixando essa, mas eu não tenho certeza absoluta, porque são autores, estudiosos, que dão diferentes datas. Nesse período, né, na Idade Antiga, o casamento era entendido como uma parceria, era uma aliança, não tinha uma escolha, né? Assim, você vai casar com esse porque esse é mais interessante, a gente conhece a família. A gente não podia escolher como a gente pode escolher hoje, né? Que é uma maravilha escolher, dando certo ou não. Então, o casamento é o começo da família, né? Entre 2 pessoas para constituir uma família e formam um vínculo conjugal, baseado nas disposições do nosso direito civil ou de regras de uma religião. Nem todo mundo casa
dentro de uma religião, muitas vezes casa só no civil. Casamento tem origem no latim, ele vem de casa, que é chopana, uma morada pobre. E matrimônio vem do matrimonium, né, que é o vocábulo mater, de mãe, e monium, que é o ato formal, né, ou ritual. O casamento tem rituais, né? O casamento, como a gente conhece, teve origem na Roma antiga, onde surgiram as primeiras cerimônias religiosas, uma presença de uma noiva vestida com trajes especiais para a ocasião. No cabelo ela tinha flores brancas e espinhos, né? Porque antigamente não tinha grampo, então se usava espinhos para fixar o penteado. E tinha a questão dos maus espíritos. É muito interessante também essa questão que dos maus espíritos aparece em muitos rituais, né? A gente tem isso presente em muitos deles. De origem medieval, o buquê era feito com ervas aromáticas, que eram também usadas para afugentar os maus espíritos. As flores significavam a felicidade, e com o tempo foram criando significados para cada flor, que no começo não tinha. O véu era uma referência à deusa romana Vesta, que era protetora dos lares, era símbolo da honestidade e da virgindade da noiva. A cor do vestido era vermelha, porque ela era o símbolo do sangue novo da nova família. O branco veio bem depois. Aqui o registro de muitas de casamento, diversos tipos de casamento. Sobre a família brasileira, existem estudos que falam da formação, que pode ser encontrado em 3 autores entre os anos 1930 e 1950. Gilberto Freire, Oliveira Viana e Antônio Cândido. Eles partem de um pressuposto de que uma família patriarcal rural e extensa, né, que era onde começou a nossa família brasileira, anterior ao século XIX, ela se transforma em nuclear quando ela veio para o ambiente urbano, moderno, já no século XX. Os rituais da família brasileira. No Brasil, colônia, quando ia se formar uma família, ter um casamento, os vizinhos todos se envolviam nos rituais. Eles arrumavam a casa, plantavam sementes que tinham todo um significado para os recém-casados, começarem uma vida nova com uma horta, galinhas, porcos, vocês imaginam isso? Era como se fosse uma grande festa de colheita, mas ela tinha o significado de plantar felicidade para essa nova família. E como nós falamos, os registros, né, os rituais, as cerimônias têm registros, então, principalmente nos álbuns de família, existem muitos rituais, né? Então, álbum é uma coleção de fotografias que reunidas contam uma história. É comum você pegar um álbum e você ir conhecendo a história da família, né? Dos pequenos, vai nascendo, vai crescendo. Então, você consegue acompanhar o crescimento de uma família em um álbum. E é uma coisa, eu estudei alguns álbuns, e assim, é interessante a função que, mais do que esse arranjo de idade, né? de temporário, de linha do tempo, ele é uma maneira de poder ser revisitado, poder ser apreciado, as histórias poderem ser recontadas. E esses álbuns, eles têm muitas coisas interessantes além de fotografias, né? É comum você achar pedaço de cabelo, recorte, já vi assim, de um pedaço de tecido escrito assim, do véu do batizado. Então, coisas que são muito interessantes, que são agregadas depois, né? Por isso a gente diz que ele é um álbum, é um livro aberto, porque ele continua recebendo informações e guardando tudo que for colocado. Então, ele é mais que um arquivo de fotos, né? Falando em guardar, nós entendemos que apenas guardar as imagens e as memórias não basta. É necessário compartilhar com os familiares, para que essa transcendência de que nós acabamos de falar, dos valores da família, aconteça. Porque se isso ficar guardado, você não consegue passar para frente, você não consegue fazer a transcendência desses valores, né? Aqui eu trouxe, então, a Fernanda Montenegro, que vai declamar uma poesia do Antônio Cícero, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando, só do guardar.
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhar. Mira, admirar. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se cumpre, por isso se declara. Ah, Não estamos ouvindo. Oi? Não estamos ouvindo. Está sem som. Nelson? Estamos ouvindo agora, não. Estava no finalzinho do vídeo, né, do áudio. Mas acho que não precisa voltar. Vocês querem que volte, não? Acho que Não, deu para ouvir tudo. Tá tudo Deu bem. sim, só o finalzinho que acho que tinha acabado já o áudio. Ah, tá bom. O Marcelo fala que a ciência é uma parte fundamental da cultura brasileira, né? E o cientista, ele entende que, da mesma forma que o artista tem o dever de disseminar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Aí eu trago aqui um questionamento. E os que conhecem a história da sua família, eles também têm esse dever de disseminar esse conhecimento para o maior número de familiares possível? Se é uma obrigação, a gente tem, né? E agora eu vou fazer um exercício com fotografia. Eu não sei quem trouxe fotografia, na verdade. Então, eu vou pedir para... É um exercício, né? Uma avaliação, né? Ele tem o propósito de levar você a experienciar o que acontece quando ativa sua memória com uma imagem. O resultado é importante para você, mas se quiser compartilhar, também é um exercício. Alguém trouxe a fotografia? Acho que ninguém trouxe, né? Trouxe, a Ana Glenda levantou a mão, a governadora. Enxergando aqui. O Boa Sorte também. Eba. Então, eu queria que pegasse a fotografia, a primeira fotografia com a sua menor idade que você encontrou, mesmo que bebê. Ok? Está liberado compartilhar a tela também, viu? Está liberado. Se alguém precisar, está liberado. Quiser mostrar, vai ser legal. Queria perguntar para vocês como foi encontrar essa fotografia. Ela estava guardada no lugar que vocês sabiam? Estava na casa de alguém? Então, se vocês puderem falar, seria bacana, porque a gente pode fazer um pouquinho um exercício, né? Que essa questão... Sônia não quer falar? Quem mais trouxe? Beatriz, Isso. Boa sorte. Diga. Eu tinha uma fotografia ainda muito criança, porque 8, 9 anos, mas ela está tão bem guardada que eu não consegui localizar. Você guardou e trancou num cofre. Mais 2 irmãos, né? Todos vivos ainda, nós 3, né? Inclusive, esse irmão meu, o mais novo na época, ele devia ter, sei lá, um ano e pouco, a fotografia está pelado, completamente nu. Com todo mundo das crianças, né? De criança. Então, uma fotografia que guarda-se como recordação, porque tem a minha mãe, que morreu aos 39 anos, né? Mas ela não conseguiu localizar. É porque está muito bem guardada, está guardada debaixo de 7 chaves, sabe? E aí a gente não conseguiu. Mas eu tenho essa atual, da minha família atual, minha esposa e meus filhos, não é? A gente vai falar dela já, pode ser? Pode. Então, quem mais quer falar da fotografia? Assim, você lembra, Boa Sorte, dessa fotografia, né? Eu queria saber se não é... A Glenda, querida. Glenda. Eu me lembro, sim. Nós morávamos numa cidade pequena
E essa fotografia foi tirada exatamente na época da eleição, quando os candidatos tiravam fotos. E está dos eleitores muito bem guardada, meio desbotada, mas guardadinha. Que bacana, Olha, Cristiane. E essa minha é muito antiga mesmo, 1954, 55, sei lá, 56, quando os políticos candidatos saíam com os fotógrafos tirando fotografia dos eleitores para fazer o título de eleitor. Meu pai aproveitou e falou com minha mãe, veste uma roupa bem bonita. Oi, sumiu sua voz. Ficar nu do jeito que nasceu, não sabe? E essa foi realmente uma relíquia. Isso é muito comum, né? Tem algum assim que está nu, né? O tempo é Tinha tanta maldade, enfim. Eu trouxe. Quem vai falar? Eu tenho a minha aqui, ó. Pode mostrar. Pode mostrar e falar. Eu não estou vendo onde que eu vou mostrar. Naqueles pontinhos que tem em cima, assim, da sua tela. Ai, meu Deus do céu. Agora eu me perdi. Isaura, você está com o celular? É porque está mostrando a frente e não a selfie. Você precisaria colocar a foto na frente do celular. Assim, como se fosse o seu rosto. Tudo bem. Ah, que bonitinha! Meu Deus. Então, a minha mãe escreveu atrás, não sei se dá para ver, Isaurinha, como ela me chamava, né? Batizado, do batismo. E essa foto eu trouxe da minha casa, da casa da minha mãe, quando... Deixa eu virar a câmera aqui. Quando ela faleceu, então, cada um ficou com alguma coisa e eu trouxe algumas fotos. E essa estava lá. Quer dizer, eu não lembro, porque é muito pequena aqui, né? Mas eu lembro da foto no álbum. Mas eu, pessoa dessa idade, não lembro. Mas o que você sentiu na hora que você pegou a foto? Você vai assim... Não sei, a memória vai lá na casa a primeira casa que eu conheci da minha infância. E aí você, sei lá, você vai lá, você fica imaginando como você viu o batizado dos outros irmãos mais novos, né? Depois já era maiorzinha, então fica imaginando como foi o seu. Então eu voltei lá na minha casa, que eu morava com 1 ano de idade, morei até 9 anos lá. Então, é muito bom, lembra a família, os irmãos, vem uma recordação imensa. É verdade. Muito obrigada. Quem mais? Sônia? A pequena não está comigo, mas tenho as outras, mas a pequena não está, não. Mas eu quando vou no meu irmão, que é o fiel depositário aí das fotos, realmente é uma viagem gostosa que a gente faz no tempo, né? De lembrar da Isaura, que é uma roupa comprida que se usava nos batizados normalmente, era um branco e preta. Eu tenho aquelas que aparecem depois, quando a criança cresce um pouquinho, que ela fica no meio e um monte de cópias de fotos em volta. Às vezes, eu estava com um vestidinho que era, vamos lá, branco. Aí, os demais fotos, o vestido uma hora é amarelo, uma hora é azul, eles usavam filtro... os fotógrafos para revelar, então parecia que você tinha um vestido de cada cor, mas era o mesmo vestido, só que na hora dele compor a foto, ele usava um filtro, né? Alguma coisa assim. Mas é muito interessante, porque os meus pais vieram, por exemplo, meu pai de Portugal, minha mãe da Espanha, e as fotos eram, as antigas, elas passavam com retoque a lápis, né? de cores e tudo mais, tal. Então, era uma foto trabalhada, mas que chegava a ser quase sépia, né? A cor era bem antiga. Então, toda vez que a gente vê fotos antigas, além de... mesmo que a gente esteja, às vezes, numa conversa um pouco mais calorosa, todo mundo
fica Acalma. sensibilizado, acalma naquele momento, em volta, né? Lembrando, isso aqui naquela casa já não existe mais, ou existe, ou está ocupada por outro membro da família. Então, são voltas que não é só a fotografia, mas a imagem em si traz muita coisa da memória. Ela evoca muitas memórias, né? Nossa, muitas, muitas. Eu acredito, apesar de você ter colocado a questão das memórias, que os assuntos graves é que ficam mais, porque choca e acaba disparando uma certa segurança sua, né? Um alerta. Mas eu acredito que, se você fizer grandes exercícios, você vai memorizar as coisas boas, e as ruins você vai deletando. Eu acredito nisso. Muito obrigada, Sônia. Nada, imagina. Nelson, quem mais? Alguém com a mão levantada, mas eu não tenho o nome. Deixa eu ver aqui. Quem está com a mão levantada? Está sem som. Está sem som, você. Eu? Não, a pessoa que está falando, eu não sei o nome dela. Levanta a mão aí para mim ver. Usuário do Zoom, mas está escrito usuário. Aí, adiciona destaque aí, ó. É que ela precisa ligar o microfone, Nelson. Isso, abre o microfone. Ó, eu pedi para você abrir o som aí, ó. Te mandei um comando, usuário do Zoom. Eva! É a Jane. Oi, Jane. Sou de Sacramento, Rotary Clube de Sacramento, Minas. Jane Silva. Oi? É Jane Silva, né? Jane Araújo. Jane Araújo, perfeito. Eu entrei atrasada, não deu tempo de eu renomear lá. Beleza. A minha foto, que eu sou mais criança que tem a foto, está na casa da minha mãe. Até ela está aqui hoje, e eu perguntei para ela se ainda tem lá a foto. Ela falou que tem. Os meus primos que moravam em Belo Horizonte, que eu morava na cidade de Dores do Indaiá, onde eu fui criada, e a gente estava na fazenda, morávamos na fazenda na época, e eles foram passear, levaram a câmera, tiraram fotos, aquela foto de toda a família. E o meu irmão não punha roupa, não, andava só peladinho. Então, ele está com o short, puxando o short, que não queria, chorando, que queria ficar sem a roupa. Então, é a foto, assim, essa lembrança, né, dos meus primos que foram passear, e a gente tira a foto. Aí, depois, eu tenho uma outra que é da... que nós tiramos da família, né, toda, nas bodas de ouro da minha avó. Então, essa foto que eu tenho Jane, mais... só um minutinho. Jane, só um minutinho, desculpa. Nós vamos falar dessa foto daqui a pouco, tudo bem? Ok. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Alguém mais quer falar de foto de criança? O governador João Evangelista, mas não serve a da netinha bonita, não, hein? Não, é o seguinte... quer ver que ele vai dar? Como eu não quis mandar antes, eu mandei para o Nelson. Não sei se ele consegue compartilhar. Não vale da princesinha. João, você pode abrir a foto no celular e colocar aí para a gente ver. Consegue? Ixi, deixa eu... Eu acho que consigo, deixa eu ver. Você está no celular ou está no computador? Eu estou no computador. Então, acho que você consegue. Coloca naquela bolinha ali em cima, onde aparece a imagem. Acho que você... Beatriz, fecha a sua apresentação, senão a gente não vê. A apresentação está na tela toda. Ok, perdão. Que bonitinho. Achou aí? Então, na minha época não existia praticamente fotografia, né? Então, essa é a única foto, praticamente, que eu tenho de quando criança, quando eu estava cursando o 4º ano primário antigo. Isso foi em 1961. Então, é uma lembrança que eu tenho e guardo com muita recordação e que vai fazer parte, fará parte do meu livro. Estamos aí em fase final, viu? Tá? Que bom, muito bom. Não é bonito igual a Maria Cecília, mas... é verdade. Obrigado. Obrigada, agradeço.
Qual é a sensação, né? É isso que interessa, assim, de quando você vê uma foto sua, né? Muitas pessoas não trouxeram, mas devem se lembrar de fotos mais antigas, certo? Como é essa sensação, né, de rememorar fotos antigas, né? Isso é um exercício importante. Se olhar, se ver, né? Fala assim, nossa, eu era assim, eu parecia mais com meu pai, minha mãe, o que mudou, o que não mudou, né? Eu tenho muitos anos de olhar fotos, então, para mim, o olhar desde criança é o mesmo para sempre, né? Eu consigo ver uma pessoa pequenininha e depois grande, consigo identificar muita gente, é muito interessante. Agora, eu queria, vamos fazer, então, exercício com a foto da família. Cidinha, você não trouxe foto, Cidinha? Glenda, precisa abrir o microfone, Glenda. Está fechado o microfone. Esta foto é dos 15 anos da minha irmã, que está ali no centro. E eu estou, digamos, à minha direita, né? E meu pai, minha mãe, e nós somos 8 irmãos. Eu sou a mais velha. E a menorzinha está ali, bem baixinha. Então, a festa da minha irmã foi na nossa residência, né, mesmo. E estamos na sala, uma foto bem familiar. E eu adoro essa foto. Eu tenho 2 irmãos que já faleceram e os outros estão bem. Eu acabei de fazer 83 anos. Oh, parabéns. E essa foto, então, tem 60 e poucos anos. Eu tinha 21 aí. Nossa, aí, legal. Olha, que bacana. Obrigada. Parabéns, hein, Glenda? Parabéns. É muito legal. Bacana. Beatriz, será que a gente vai ter alguém que tirou uma foto que o flash era com pólvora? Será que tem alguém que tem uma foto aí? É muito antiga. Mas daquela que as pessoas colocavam a cabeça dentro, aquela é fácil ter, né? Eu tenho uma dessa lá na Aparecida do Norte. Assim. Lambi-lambi, né? Aquela é lambi-lambi. Ficava no parque, ficava nos parques. Alguém mais tem alguma foto para trazer da família? Não, ninguém mais tem. Isaura, tem Isaura. A Jane, né? Tem. A Mônica está procurando achar, ela não está achando de criança. Agora deixa eu... De criança, toma um computador que eu escaneei, porque minha irmã ela é a Isaura lá. Responsável. Agora, eu recebi. Nelson, cadê a sua, Nelson? Que tem fotos de 1900 e alguma coisa, que eu nem sabia que existia, mas parou aqui em casa um álbum que era da família de meu pai, com fotos muito antigas, muito. Bacana. Legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar a minha aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Estamos vendo. A Isaura está vendo a foto? Não, a Isaura está mostrando. Quer falar, Isaura, enquanto a Jane procura? Ok. Aí, ó. A Isaura, né, que está na tela. Precisa abrir, Isaura. Então, essa foto eu fiz, assim, eu tinha outras com a família toda. Esse mais velhinho que está aí é meu bisavô e a minha bisavó do lado, mais velhinhos. Ele que veio da Itália, imigrantes são eles, com os filhos. Aí ele já está... O filho mais... Esse outro senhor é meu avô, que veio com 1 ano de idade. Então, eu trouxe essa, porque eu tenho outras que têm a família inteira, tanto do lado paterno como materno. Mas eu fiz questão de trazer essa, porque na outra aula foi falado de contar histórias, né? Esse meu bisavô, o nome dele é Temístocle Bartolo Gui. E meu pai contava, aí vem as histórias, né? Eu vou baixar a foto aqui um pouquinho, porque senão eu fico tremendo. Vou virar a câmera. Então, o meu pai contava isso, que quando ele era pequeno, criança, que ia muitas pessoas buscar, pessoas mais abastadas em Ribeirão Preto, que eles moravam em Ribeirão Preto. Então, ia buscá-lo de carro, mandava motorista, né, buscá-lo.
para ele contar histórias da Itália, dos lugares onde ele morou, dos lugares... Ele era contador de histórias. E pessoas iam buscar em casa. Meu pai dizia que 1, 2 vezes na semana ele já tinha os lugares, as famílias para ir, para contar os casos, as histórias da Europa, né? Por onde ele morou, onde trabalhava. Então, quando você falou na semana passada, eu lembrei desse fato. Falei, eu vou pegar uma foto que tem ele. Ai, que bom, muito bom. E hoje, por causa dele, meu filho hoje mora já há 5 anos na Inglaterra. Ele foi com a família para tirar o visto italiano, conseguiu, e está a família inteira, 2 netos, a mulher e ele. O Temístocle veio e o Fernando foi. Família, né? Assim mesmo. Mas é muito obrigada, gostoso. Isaura. Muito obrigada. Tá? Imagina. Jane? Oiê! Nelson, cadê a sua foto, Nelson? Eu já nasci grande. Eu nasci grande, eu não tenho foto de pequenininho. Não dá, né? E o presidente da Brol? Cadê o doutor Geraldo? Não tem nada, doutor Geraldo. Pessoal, está fechado. Ciro, a borda da foto, que bonito que era antigamente. Eu vou trazer da foto era cheia de tudo recortadinho. Uma por 3 anos de idade. Vai trazer? Oba, quero ver. A próxima Mostra aí. aula. Na próxima aula, tá bom. Você cobra pessoal, dele, foto, pensa bem, uma foto resistir mais de 80 anos guardada é bom mesmo a tela da foto, hein? Eu não estou conseguindo. A qualidade era boa, viu? As antigas, hein? A qualidade boa. Uma foto do papel, 50, 60, 70, os produtos químicos do fixador eram muito boas. Essa foto aqui é 1913. Nossa, olha aí, tá vendo? São coisas que vieram de Portugal, meu. Mostra, Mônica, mostra, por favor, aí, melhor. Essa foto. Olha as roupas, olha que elegância a roupa, você está vendo? Olha o chapéu das moças. Eu tenho esse álbum que veio, era da casa de minha avó, dos meus avós, né, do pai de pai, e uma prima que ficou com isso, não queria incendiar o álbum. Eu digo, tá louca, manda pra cá. Eu estou separando, porque tem fotos do meu pai pequena, tem foto de tia, vou dar para cada primo o que é, entendeu? Eu não deixei ela botar fogo no álbum. Muito bem, está de tutor agora. Isso é legal. Muito bom. Aqui a minha, não sei se tá, não dá, né, para ver. Jane, um pouquinho mais assim, ó. Levantar um pouco, chegar mais perto e deixar mais levanta um pouquinho a parte de cima dela. Aí. Opa. Assim deu? Não. É que muito perto some por causa do fundo, então você tem que ok. Né? Aí. É uma foto das bodas de ouro da minha avó, a mãe da minha mãe, com o meu avô. Os dois já faleceram. Foi em 73 essa foto. Julho de 73. Ali tem meus primos. Esse aqui foi dos netos. Foi uma foto que tirou com os netos e bisnetos. Então, assim, é uma lembrança muito boa, uma festa, né, que onde reuniu muitas pessoas. Foi muito bom, a família toda. Muito bom. Então, tá bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Jane. Bacana. Quem mais? A Sônia tem uma foto de todo mundo aí? Então, eu fui pegar agora, lá não conseguiu achar. Então, deixa para a próxima, eu mostro na próxima aula. Tá bom. Eu trago só mostrando rapidinho. A Cristiane estava mostrando. Pode levantar um pouquinho mais? Aí, olha só a foto dela na escola, né? Se tirava na escola. Fale dela, Cristiane. Boa noite, companheiros. Para quem não conhece, eu sou do Rotary Raio de Luz, distrito 4630. E essa foto eu carrego comigo, porque é uma foto que tem muito significado. A minha primeira série, o ano 1983, eu tinha 6 anos de idade,
E quando eu olho nos meus sonhos e projetos que eu vou realizar, eu sempre olho essa menina sonhadora. Ah, que lindo. Então, eu carrego com ela fica aqui em cima da minha mesa de trabalho. Então, eu sempre olho para ela. Uma inspiração, né? Muito ela é minha inspiração. E a mesma carinha, eu acho que essa criança aqui ainda existe dentro de mim, sabe? Que bom, que bom, que bom. Obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Você tem uma foto da família? Você conseguiu? Eu tenho, só que está no celular. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Família... Acho que nem achava. Tem uma... Deixa aqui da cá. Aqui essa... Dá para ver? Um pouco borrada, mas aí acho que ficou melhor. Aí sim. Essa foto foi de 50 anos de comemoração de aniversário de meus pais, de casamento. Então, nós somos em 3 meninas. Eles têm 2 netos. Só teve mulheres. A minha mãe de azul e nós 3. Com ela, Essa muito é farmacêutica de vermelho, a de cor de rosa é professora de educação física e eu fiz direito. Muito bom, muito bacana. Muito obrigada, Cristiane, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem mais? A Mônica está com uma foto aí, vai mostrar, Mônica? Cadê seu som? Da minha bisavó. Olha, que linda. Tem muita foto antiga aqui. Aliás, que legal. Tem até cartas. Que minha Maravilha. Avó, eu guardei tudo. Só fazer a memória, né? Para poder transcender essas histórias. De tudo, da vinda deles para o Brasil, tudo ser diferente, né? Porque não eram daqui, então tudo foi sacrifício para vir para o Brasil e morar aqui, porque eles vinham lá do interior de Portugal mesmo, um lugar tão pequeno chamado Longa, poucas pessoas conhecem, né? Muita história. Eu tenho muito orgulho de guardar tudo isso. Ah, muito bem, muito bom. Será que dá para ver? Dá para ver? Deixa eu ver. Tem uma da família. Todo mundo na mesa. Deu. Obrigada, Nelson. Isso aí, ó. Qual que é você aí? Eu estou aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Estou aqui. Tá igualzinho aí, tá igualzinho. Tem um irmão meu aqui, um aqui na ponta. O que está de barbicha é o mais velho. Aí tem o restante, primos, cunhados, tal. Foi um almoço muito legal. A gente gosta porque são primos muito queridos e uma vez por ano todos nos reunimos. Então foi muito bom. Muito gostoso. Isso é uma delícia. Muito bom. Mais alguém? Geraldo trouxe a foto? Não, não trouxe foto. Eu dei um relato. Antigamente, no início desse século XX e final do século XIX, era apto nas famílias o noivo pedir a mão da noiva ao pai e ao irmão mais velho. Eu tenho uma carta datada de 1890 e tantos, em que o meu avô pedia ao cunhado mais velho a autorização para se casar com minha avó. Eu achei curioso isso, muito curioso. Essa carta eu guardei. Como também, quando minha mãe morreu, eu descobri um cofre com todas as cartas de meu pai para minha mãe e de minha mãe para meu pai, desde o tempo de namorados. Nossa, que preciosidade! Nossa, é uma preciosidade. Preciosidade. E quando
passo essas cartas nas minhas mãos, me emociono. E o português, né? A forma escrita, né? Que deveria ser, porque é um português mais arcaico, né? Muito formal, né? Muito, muito. A última carta dizia o seguinte: o nosso filho Geraldo, felizmente, é filho único, porque se tivesse outro, não seria igual a ele. Eu nunca esqueci isso. Coisa bonita. Poxa, emocionante mesmo. Puxa, obrigada por compartilhar. Obrigada, Geraldo. Mesmo, né? Muito lindo. Muito lindo. Alguém mais quer contar alguma coisa? Eu fui procurar uma foto antiga também para compartilhar, uma foto minha de criança bem pequena. E na época eles tinham um método muito bonito de fazer, que usavam o sistema para colorir, então ficava, acho muito lindo. Na casa de minha avó, eles tinham dessas como aparece ali, com aquela moldura redonda em volta, e também com esse tipo de colorido. Isso era artificialmente feito, não sei como. Tinha uma tinta, né, com que eles pintavam assim depois. Sim, eu gostava muito de ver na sala da minha avó a foto dela e do vovô. Eram nesse formato meio ovalado, não é? Com essa moldura destacando ao centro o rosto de cada um deles. E na minha família nós gostamos muito de guardar fotos, por isso eu me interessei muito pelo assunto do curso, porque, por exemplo, da minha filha, desde sempre, só que está tudo com ela, os álbuns, tiramos fotos, guardamos, colocamos em álbuns, recorte de jornal, de tudo que a gente ia fazendo, de serviços sociais na cidade. Então, de tudo nós fomos guardando recortes em álbuns. Uma história e tanto. E ela, na casa dela, tem um corredor onde ela tem as fotos da avó, quando a avó era jovem, com os pais, com os irmãos, com o meu pai, quando eles eram recém-casados. Muito bonitas as fotos também. E na nossa sala aqui eu tenho as fotos do pai e da mãe, do casamento deles. Então, eu acho muito interessante, porque alguém na família vai se interessar. Sim. Como a minha filha, inclusive, ela estudou artes visuais e fotografia e aprendeu a recuperar essas fotos antigas, trabalhar nos negativos, fazer reproduções, e gosta muito de lembrar, principalmente da avó, que essa semana iria ter completado 95 anos, então uma semana de muita lembrança para nós. Verdade. Então, parabéns pelo curso, eu acho que valoriza as nossas antiguidades que a gente tem guardadas e que são história, né? São histórias. E no futuro alguém vai se interessar de saber como que nós vivemos, como que foram as coisas na época em que nós vivemos. Com certeza. Muitíssimo obrigada, Claudete, adorei. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu queria que a Letícia, minha filha, tivesse se inscrito também, mas ela está com as crianças com uma virose, então ela não ia querer fazer de qualquer jeito o curso, né? E não se inscreveu. Mas alguém quer contar alguma história, falar alguma coisa? Eu gostaria agora para o final, a gente já falou das histórias. A ideia... Fale, Lê. Queria também depois. Eu só queria falar sobre cartas, né? Eu tenho as minhas cartas que eu e meu finado esposo, a gente se correspondia quando namorados.
Eu tenho as minhas e as dele, né? Que eu guardei também. É uma coisa assim, bem... É muito bom isso, de cartas. Muito bom. Guardar. Cartas, cartões. Quando a gente faz a memória, amanhã, na outra aula, a gente vai mostrar um pouco, né? Tudo isso entra para a memória. Né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Eu queria. Eu gostaria. Oba! Então, vamos lá. José Antônio, eu tive dificuldade de pegar foto, porque eu estava sozinho, eu lembrei hoje, e eu estou cego, então eu não tive como separar as fotos. Certo. Mas eu posso falar alguma coisa da família, né? Eu sou, por parte de pai, eu sou espanhol, meu avô veio da Espanha, por parte de mãe eu sou italiano, né? Meu bisavô veio da Itália. E eu procurei cidadania italiana e eu tenho muitas coisas da parte do Spot. Meu bisavô participou de guerra, foi condecorado na Itália e tudo mais. Então, foi memórias muito boas, né, que a gente guarda, que a gente tem. É todo um histórico de família que eu fui atrás para buscar a cidadania. Que ótimo, muito bom. Muito obrigada, José Antônio. Agradeço a contribuição. Muito obrigada. Sim. Alguém mais que ia falar? Eu, Beatriz. Diga. Marinês Castro Alves. Então fale, Marinês. Trouxe fotos, Marinês? Não trouxe fotos. Irmã não vale, viu? Por isso que eu não trouxe. Da mamãe lá com todo mundo. Todas as fotos a gente vai estar junto, não vai adiantar. Né? Eu sou a primeira, ela é a segunda. A gente tem 1 ano de diferença, então é muito pouca coisa, tudo pertinho. Né? Eu só queria lembrar um documentário que eu vi sobre fotografias, um japonês contando o olhar que eles têm, que é muito diferente do nosso. O oriental, ele enxerga a fotografia no todo, ele se enxerga. Então, as fotos que você normalmente vê que eles têm são eles muito próximos e nada em volta. Do contrário das nossas fotografias, que a gente sempre busca um lugar bonito, né? E nós somos ali secundários. Então, nós estamos no ambiente, eles não. O ambiente está onde eles estão. Então, não importa para eles onde eles estão. Mas é interessante ver esse olhar, né? E eles estavam dizendo sobre essa diferença. Eles acham estranho a gente tirar foto com árvores, com rios, com várias coisas atrás, e a gente acha super esquisito ter só um rosto ali, né? Muito bom. É só isso. Muito bom, muito obrigada. São culturas diferentes, né? Então, quando você começa a conhecer outras culturas, você vai vendo. Isso que a Marina estava contando me lembrou o selfie que as pessoas fazem hoje em dia, né? Ela tira muita foto dela e que, assim, depois, assim, não vai lembrar muitas vezes de que lugar era aquele, mas ele está ali, né? Talvez a roupa, alguma coisa ajude. Mas realmente são culturas muito diferentes. Teve uma época, que eu não tenho aqui, mas posso trazer para vocês na próxima aula, que as pessoas tiravam foto com a pessoa morta. É muito estranho, né? Mas assim, e aí você olhava a foto, a melhor pessoa na foto era a que estava morta, porque ela não tinha nenhuma, ela estava parada, né? E as pessoas, a gente separa, mas as fotos até ser tirada, né, no nosso lambe-lambe lá, demorava. Então, as pessoas vivas estão meio trêmulas, e a pessoa que está morta está bonita. Vou trazer uma foto. Ainda fazem muito isso, Bangladesh, Paquistão, Índia. Por exemplo, eles colocam foto de pessoas no leito, no hospital, e fotos das pessoas mortas também, então, que eles preparam e colocam. A gente acha um pouco chocante, mas quando alguém está no hospital, eles colocam a foto da pessoa no leito e pedem para orar e mostram que realmente ela está ali. Eu vim aqui na sala, não sei se vocês vão enxergar, uma pequena amostra
Eu não sei se aparece, vocês conseguem ver? Um pouco, sim. Fica um pouquinho escuro, né? Porta-retrato. Ah, sim. Meu pai, do balé da minha filha, desde o início até a formatura, ela tem um álbum das fotos do balé. Era tão bonito. Da formatura. E achei uma foto bem antiga da minha mãe sim. na natureza. Então, te tem de tudo um pouco. É muito bom. É muito bom. Obrigada, Claudete. Quem mais tinha quando eu morei no norte de Minas, uma época, e ela falou de foto de pessoas mortas, lá tinha. E eu levei um susto muito grande quando eu entrei numa casa e estava na sala, no quadro, na parede, onde o caixão, a pessoa dentro, né? E aí eu fiquei olhando, a pessoa veio me explicar quem era, pai, sei lá quem era, mas eles tiravam. Aí minha vizinha falou para mim, falou, olha, aqui é costume, eles tiram foto, pelo menos na época que eu morei. Então não está tão longe assim, não, aí no norte de Minas. Sim. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas no México, em todo o México, na capital e no interior, a tradição é a festa dos mortos, no dia 2. Sim. É a tradição. É uma festa popular, a maior festa popular do México. Nós vamos falar disso na próxima aula um pouquinho. A Claudete está mostrando outra aí de casamento. De casamento. Da minha mãe. Eram bonitos. Toda trabalhada, né? Olha. A roupa era toda... Não, e o cenário, né? Para pôr fotógrafo tinha, né? Os fotógrafos tinham o cenário já pronto. Pronto para as fotos, né? Muito legal. Com meu pai junto. Gostoso. São lindas as fotos, né? Eu acho que a gente tem que manter esse hábito, né, de tirar fotos, porque independente dos nossos filhos acharem ruim no momento, que eu não sei se de vocês aconteceu isso, eles normalmente brigam, mas depois eles vêm até a sua casa para buscar todas essas informações, né? Depois que saem. É muito Vivem interessante querendo roubar as fotos da gente, né? Que a Marinês está falando, porque assim, como faz mais de 20 anos, quase 25 que eu trabalho com famílias, é muito comum, ainda acontece, de famílias virem me procurar, trazer foto, falar assim, quem é essa pessoa? Né? A gente acha que é assim, pelo olhar, como eu disse, eu gravo muito, eu falo, isso aqui é fulano, vai. E a juventude, né? Alguns jovens que vão estudar fora, falam assim, nossa, eu estou precisando de uma foto do meu avô, você lembra? Assim, está lá na casa dele, está no site da família dele, mas assim, como eu tenho boa memória, guardo. E é muito interessante, uma vez teve só assim, rapidinho uma história de um menino, um jovem, né, que me ligou e falou assim, eu lembro de uma foto que eu estava andando e meu avô estava de braço aberto para mim, você lembra disso? Eu já falei para minha mãe, ninguém lembra da foto e tal. E eu me lembrava da foto, eu falei, eu me lembro um pouco, mas não sei, né, não tenho mais... Eu faço o trabalho para as pessoas, e é uma base de dados, e elas levam embora todas as fotografias que eu digitalizei e as originais. Né? Talvez esteja, acho que era na fazenda, alguma coisa assim. Eu já procurei e não achei. Enfim, passou um tempo, ele achou, ele veio me mostrar a foto que ele tinha achado, eram os primeiros passos, ele estava lá com a avó dele, ele falou, sabia que meu avô ia me abraçar. Eu sabia, né? Então, assim... foto traz muita recordação mesmo, e é uma coisa que eu acho que é importante. E os álbuns de família, só complementando, tem muito mais coisas, como alguém disse, né, que tinha umbigo, né? Antigamente se guardava o umbigo das crianças, se guardava um pedaço de cabelo, se guardava muita coisa nos álbuns. Riscavam as fotos assim, né, de que não gostava, passou um tempo, vai lá e risca a pessoa, corta o rosto. Os álbuns da família, assim, tem histórias interessantíssimas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que está aqui comigo até agora, muito obrigada mesmo.
Eu estou gostando muito de estar conversando com vocês sobre isso, espero que esteja sendo bom para vocês também, e a gente continua na próxima aula. Muito obrigada. A ideia de trazer a foto era com que vocês pensassem, assim, sentissem um pouco dessa questão, né? O que é olhar para uma foto, trazer essa recordação, pensar na questão da transcendência, da importância de registrar essas fotos, porque as memórias vão embora, né? Assim, elas ficam às vezes guardadas e às vezes você não consegue trazer de volta, mesmo que você peça, né? Porque acontecem problemas de saúde, enfim. Então, é importante registrar as fotos para que as nossas histórias transcendam a nós, né? A história de nossa família. O Bandeira quer falar alguma coisa, por favor? Me ouvem? Consegue ouvir? Estamos ouvindo. Pode falar, Humberto. Boa noite a todos e a todas. Humberto não, Jorge. Muito emocionado, muito bonita, uma aula belíssima. E eu tenho uma contribuição. Aos 71 anos por fazer, agora em julho, eu tenho o meu umbigo guardado num vaso de porcelana, que anda comigo para todo lugar que eu vou. Parece piada. E recordação, muitas fotos. E tem uma coisa importante. Todos os domingos, nós fazemos o Evangelho em casa e relembramos desse povo, com muito carinho. Tivemos 3 mães e é uma felicidade sem tamanho. E tem também a minha toalha batismal, guardada com muito carinho, intacta. Muito bom. Parabéns, excelente. Geraldo, um abração. Continue com esses cursos maravilhosos. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada pela contribuição. Nelson, um abração. Valeu, Jorge. Agradeço a todo mundo e espero vocês na próxima semana para mais um pouquinho de histórias. Muito obrigada. Parabéns, companheira. Mas antes de sair, né, pessoal, nós temos que fazer o encerramento, né, oficial. Sim, o senhor disse, Nelson, a palavra é sua. Não, as considerações finais é do palestrante. A gente vai fazer a entrega do certificado que eu passo para o presidente Geraldo Leite. Fazer antes disso, é bom ela fazer as considerações finais, né, presidente Geraldo? Sim. Então, fica à vontade de fazer as considerações finais. Eu faço as considerações e faço a entrega do certificado. Isso, aí você faz Obrigado, Nilson. Obrigado. É com imenso prazer que, mais uma vez, eu felicito a professora pela aula magnífica que acaba de nos presentear. A ABROL Nacional sente muito orgulho desses cursos, desses mini-cursos. Além desses mini-cursos, para conhecimento de vocês, nós temos os cursos de idiomas. Os cursos de idiomas foi uma ideia que surgiu assim certo dia, e nós começamos com 3 professores e 30 ou 40 alunos. Hoje nós temos 1.800 alunos inscritos, regularmente matriculados, e temos mais de 500 na fila de espera. Nós oferecemos cursos, a ABROL Nacional oferece cursos de 6 ou 7 idiomas, inclusive mandarim, coreano, e de modo especial, português para hispano-americanos e espanhol para brasileiros. É uma experiência muito interessante. Mas eu tenho, por esses mini-cursos, muito orgulho e muita dedicação, porque eles, com o apoio da Turma do Corujão, eles estão prestando, ao meu modo de ver, um grande serviço à comunidade rotária e não rotária. Agradecendo a Nelson, agradecendo a Beatriz, agradecendo a todos que aqui se encontram,
eu declino da honra e do privilégio, né, de passar as mãos de Beatriz o certificado. Eu transfiro esta honraria para o governador João Evangelista, que aqui está presente. E informo que no dia 9 de maio, às 9h30, será uma terça-feira, o governador João Evangelista vai proferir a 9ª Conferência Magistral. Convido todos antecipadamente para esse evento. Governador Evangelista, por gentileza, faça a entrega do certificado da professora Beatriz. Muito obrigado a todos. Obrigada. Nelson, abre aí para mim. Não, vai ter que ser sem ver, no escuro. Foi muita honra e eu quero agradecer o nosso estimado companheiro, doutor Geraldo Leite, por me conceder essa honra de fazer a entrega desse certificado para a nossa digníssima professora Beatriz, que mais uma vez nos brindou com uma maravilhosa aula. Certificado. A Brol Nacional, em conjunto com a turma do Corujão, confere a Beatriz Helena Azevedo de Castro, Rotary Clube de Guaratinguetá, Terra das Garças, São Paulo, distrito 4571, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra, aula 2, do minicurso com o tema Fatos e Fotos na Memória Familiar, proferida nesta data via plataforma Zoom Meets, internet, 19 de abril de 2023. Assinado pelo presidente da Brol Nacional, Geraldo Leite, pelo Astor de Castro Pessoa, secretário da Brol Nacional, e pelo nosso mestre do Corujão, Nelson Alves de Oliveira. Parabéns, professora, parabéns, Geraldo Leite, por permitir essa parceria com o nosso mestre Nelson Alves de Oliveira. Uma alegria, mais uma vez. Parabéns a todos que participaram, viu? Parabéns, Beatriz. Ó, lembrar a todos aí, pessoal, agradecer o pessoal que está no Facebook. Nós temos ali no Facebook o Deuete Catrambi, a Maricler Botelho, o Armando Zócula, a Iraci Tavares, a Rosânia Crivellaro, a Elânia Lemos, a Annelise Almeida, tá? O pessoal que deixou mensagem, ou Rosânia Crivellaro, eu já falei, né? Deixaram mensagem ou puseram joinha, coraçãozinho, tá? Então, eu quero lembrar a todos que nós tivemos mais de 40 pessoas, né, registrada a presença na sala e alguns no Facebook. E eu vou adicionar, tem mais 8 nomes para adicionar. Tá? Eu vou providenciar isso aí. Eu fiz até uma relaçãozinha aqui, que eu vou estar adicionando aqui. Vai estar adicionando, deixa eu ver aqui o que eu vou estar adicionando aqui. Vou estar adicionando o José Antônio, o Geraldo Leite, o Astor, José Boa Sorte, a Edna, a esposa, né, do José, o Armando Zócula e a Maricler Botelho, tá? São todos participantes, mas não fizeram, eu vou estar providenciando. E aqui, durante a reunião, eu pedi para a Cristiane fazer a inscrição, ela fez a inscrição. E quem não assistiu a aula 1, Cristiane, na divulgação que nós fizemos do convite, tem a gravação da aula 1. Então, se você perdeu a aula 1, você pode assistir ela, tá? E foi um prazer recebê-la aqui. Ela é de Campo Mourão, pessoal. É nossa companheira de Campo Mourão. Muito obrigado. E tinha mais uma pessoa aqui que não fez a inscrição, mas fique à vontade de fazer a hora que desejar, tá? Para a gente poder estar controlando lá e depois emitindo o certificado. Tá bom? Então, nosso agradecimento a todos. Estamos dentro do horário, né? Fantástico aí, pessoal. Essa questão de trazer a foto, recordar nosso tempo, né? De alguns anos atrás, né? É muito legal, né? Muito bonito. E eu brinco muito, sabe o que eu faço de vez em quando? Eu fazia? Eu pegava o álbum de casamento, aí a gente ia folheando para falar, olha, esse já não está mais, esse já não está mais aqui. Isso é horrível. Quero lembrar de quem não está mais, eu quero lembrar de coisas.
Já sei que ninguém fez isso, ninguém fez isso. Vai virando os álbuns, aí a gente vai vendo, né? Quanta gente, né, que tinha no casamento, recordação, né? Infelizmente, muitos deles ainda não estão mais com a gente, né? Ô, Nelson, eu estou escrevendo meu livro e todo dia eu tenho que mexer para alterar aqueles que já foram, rapaz. Você acredita que é difícil? Tem que pôr lá, em memória. Em memória, é verdade, é. Então, escreve logo assim, edita logo. Escrever logo, antes que corra mais alguém. Quando ele for editar, já tem que fazer a revisão. Fazer a revisão, é verdade, tem que ir revisando. Mas tá bom, foi uma alegria. Boa noite a todos, viu? Valeu. Boa noite, queridos. Boa noite a todos aí. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, né? Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Um beijo. Vai ser um papo legal, descontraído. Às 10 e pouco nós estamos lá. 10 e pouco, mais ou menos. Ou um pouquinho antes das 10. Valeu, até mais, pessoal. Um abraço, Tchau, gente. Obrigada, Nelson. Obrigada. Tchau. Foi 10. Falou. Valeu, obrigado, Sônia. Um abraço. Tchau. Tchau, Nelson. 3, 2, 1. Fogo! Apertou o foguete lá.